Paz do Senhor, igreja, ou melhor, Shabbat Shalom, igreja. Amém? Nós estamos em tabernáculo. Aleluia, o penúltimo dia. Glória a Deus, porque tabernáculo foi até segunda-feira, né? Para nós, estamos encerrando hoje, não é verdade? Começamos domingo, 8 dias. Que maravilha! Que bênção, quantas bênçãos Deus derramou sobre nós. E queridos, nós iremos continuar onde terminamos sexta-feira. O governo de Jesus na igreja. E nós falamos o que é governar, o conceito de igreja, o que Jesus fez pela igreja, né? Lembra-se? Como cabeça da igreja, o que Jesus fez, entregou uma constituição à sua igreja, entregou uma missão à sua igreja. E hoje nós vamos continuar declarando que Jesus entregou uma mensagem à sua igreja. Falamos sexta-feira, a mensagem de arrependimento e remissão de pecados, porque o problema de todas as nações é pecado, e o que Jesus deseja é que pecadores se rendam a Ele, abrace a Ele como Senhor e Salvador. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a igreja, ela recebeu de Deus essa incumbência, esta missão de anunciar o arrependimento, de anunciar a remissão de pecados, de proclamar as boas novas do Evangelho, onde quer que ela chegar. Porque as nações da terra precisam ouvir a boa nova de salvação. E é a igreja de Jesus, que tem a mensagem transformadora, curadora, restauradora, perdoadora, salvadora. É a igreja de Jesus que tem a solução para uma única vida. Mas a igreja de Jesus também tem a solução para uma família, para uma cidade, para uma nação. E a solução se chama Jesus Cristo de Nazaré. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas Jesus, como cabeça da igreja, como governo da igreja, Ele entregou o seu Espírito Santo. Ele entregou o seu Espírito Santo. Não houve um bem maior do que este. Jesus entregou o seu Espírito Santo à sua igreja. Olha o que diz a Bíblia em João 14,16. É Jesus quem diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Jesus está afirmando que Ele enviaria à sua igreja o outro Consolador. Ele daria do seu Espírito. E esse Espírito Santo é o Paracleto. Ele é o advogado. Ele é o Consolador. Ele é o grande ensinador. Ele é o santificador.
ele não seria entregue ao mundo. O Espírito Santo não foi entregue ao mundo. O Espírito Santo foi entregue à igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. É composta de todos os lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. O mundo não conhece o Espírito Santo. Quem conhece o Espírito Santo é a igreja do Senhor. E esse Espírito Santo é o Espírito de verdade. Amém? E esse Espírito veio para fazer morada em nosso coração, para habitar para sempre conosco, para tornar o nosso corpo a sua habitação, o seu templo. E o Espírito Santo veio para que nós não fôssemos deixados órfãos. Jesus precisou voltar à presença do Pai. Jesus precisou voltar à glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Mas ele enviou o Espírito Santo para permanecer conosco. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E este Espírito Santo, meu irmão, ele é o Espírito da verdade. Nós dependemos do Espírito Santo. Jesus, no seu ministério, ele não pôde fazer nada sem que o Espírito Santo o revelasse. Jesus foi plenamente cheio do Espírito Santo. Todo o seu ser foi dominado, possuído pelo Espírito Santo. Ele só começou o seu ministério depois que ele foi cheio do Espírito Santo, possuído pelo Espírito Santo. E tudo que Jesus fez, ele precisou da direção absoluta do Espírito Santo. Jesus não fez nada, absolutamente nada, sem que o Espírito Santo não lhe mandasse fazer. Jesus não procrastinou, mas também não adiantou. Jesus andou na cadência do Espírito Santo. Jesus andou na velocidade do vento. Jesus cumpriu cabalmente o seu ministério debaixo de uma direção absoluta do Espírito Santo. Então pensem bem, Jesus precisou do governo do Espírito Santo na sua vida. Ele recebia a revelação do Espírito Santo. A maneira como ele falava era na unção do Espírito Santo. Os milagres que ele operava era na direção do Espírito Santo. Cada parábola que ele ministrou foi na instrução do Espírito Santo. Sem Jesus, nada podemos fazer. E Jesus está conosco na pessoa do Espírito Santo. Então nós precisamos, amados, nos dobrar ao governo de Jesus. A igreja, tudo que fazemos na igreja parece ser natural, mas é sobrenatural. Os dons são do Espírito. O fruto é do Espírito. A unção que vem na ministração da palavra é do Espírito. É o Espírito que é vida. Então o Espírito Santo é que fala ao seu coração. O Espírito Santo é que fala ao meu coração. É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que tem a capacidade de traduzir os mistérios de Deus ao nosso coração. É o Espírito Santo que tem essa capacidade linda de pegar esta palavra, enquanto eu estou ministrando, ele está traduzindo ao seu coração, porque ele sabe o que você está precisando, ele sabe o nível de fé que você tem, ele sabe. Então, mediante aquilo que ele sabe, ele ministra ao seu coração. Amém? Então nós precisamos do Espírito Santo, dependemos do Espírito Santo, amados.
O Espírito Santo quer nos dirigir, sim. O Espírito Santo quer falar, sim. O Espírito Santo quer operar milagres, sim. O Espírito Santo quer exortar, sim. O Espírito Santo quer operar sinais e maravilhas, sim. O Espírito Santo quer glorificar Jesus neste lugar, porque Ele veio para glorificar Jesus. E como igreja, nós precisamos andar nessa dependência. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo, afinar-nos com o Espírito Santo. Porque a igreja não é um clube, a igreja é corpo de Cristo. Amém? Na igreja, Jesus fala através do seu Espírito Santo, mas Ele fala através de vasos falhos como eu e como todos. Mas mesmo que nós sejamos vasos falhos, nós precisamos manter a nossa comunhão com o Espírito Santo, para que na hora que estejamos ministrando a palavra, essa palavra de Deus não se misture com as nossas falhas. Esta palavra de Deus não se misture com as nossas fortalezas, mas que assim como ela desce da fonte límpida, ela passe por nós, tão límpida como ela desceu, e alcance você, alcance a sua casa, alcance a cidade. Você diz amém? Então é o Espírito Santo que quer usar você e eu. O Espírito Santo, meus amados, lá em João 16, em diante, do versículo 7 em diante, declara, é Jesus quem declara: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vos-lo enviarei. É muito lindo isso. Jesus precisou voltar ao céu. Mesmo ressurreto, Jesus estava em corpo, glorificado sim, mas estava num corpo. E ele precisava voltar à presença do Pai, para que o seu Espírito fosse enviado. Porque o Espírito Santo estaria habitando em todos aqueles que são lavados e purificados pelo sangue do Cordeiro. Jesus, mesmo depois da ressurreição, se ele não voltasse, ele ficaria limitado. E nós não seríamos a habitação do Espírito Santo. Jesus precisaria estar consolando os discípulos lá em Emaús, lá na Galileia, lá em Jerusalém. Mas quando ele voltou para a glória, ele enviou o seu Espírito. E esse Espírito Santo nos tornou sua habitação. Aleluia! O Espírito Santo reside em você, reside em mim. E diz Jesus, e quando ele vier, olha, o que ele vai fazer quando esse Espírito Santo vier? Ele vai convencer o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Quando é que o Espírito Santo faz isso? Quando ele faz isso? Quando você é um pregador do Evangelho e você se levanta como igreja e você anuncia as boas novas do Evangelho. E quando você proclama a boa nova do Evangelho, o Espírito Santo vai tomar esta palavra de poder que foi liberada, proclamada pela sua boca, e ele vai pairar sobre esta palavra e vai convencer aquele que ouviu esta palavra do pecado,
da justiça e do juízo. E veja o que diz mais a Bíblia. Jesus quem diz do pecado, porque não crê em mim. Então veja, o que Jesus quer? Jesus quer que as nações creiam nele. Jesus quer que as cidades da Paraíba creiam nele. Jesus quer que a sua família creia nele. Queridos, as pessoas não creem em Jesus. As pessoas invocam a Deus, aplaudem a Deus, falam de Deus, mas elas têm dificuldade de falar a respeito de Jesus. Por quê? Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém declara que Jesus é o Senhor, se não for pelo Espírito Santo de Deus. Porque para que alguém declare Jesus é o Senhor, isso não é um chavão, Jesus é o Senhor, não é um chavão que eu estou falando. É que quando alguém diz que Jesus é o Senhor, ele está reconhecendo no seu coração e proclamando com a sua boca que de fato Jesus é Deus e que só Jesus é quem salva, cura, liberta e batiza no Espírito Santo e leva para o céu. Só Jesus. Só Jesus. Jesus é o ser mais amado e ao mesmo tempo mais odiado. O problema não é crer em Deus. O problema é Jesus. Pergunte ao povo judeu. O problema não é Yahvé. O problema é Jesus. Pergunte ao mundo islâmico. O problema não é Deus. O problema é Jesus. Pergunte aos espíritas. O problema não é Deus. O problema é Jesus. Pergunte ao católico. O problema não é Deus. O problema é Jesus. Tem dificuldade? Não creem que Jesus tem poder de perdoar pecados. Não creem que Jesus tem poder de dar vida eterna. Não creem que Jesus é o único mediador, o único Salvador, o único Senhor, o Cristo bendito que foi morto, sepultado, mas ao terceiro dia ressuscitou, está vivo e voltará para nos buscar. Então Jesus está dizendo que o mundo não crê nele, as nações não creem nele. O Brasil também não crê em Jesus, porque se o Brasil cresce em Jesus, não chamaria a Aparecida de padroeira, não se curvaria a um ídolo. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a igreja tem que se colocar debaixo do governo de Jesus Cristo. E no governo de Jesus Cristo, o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então, do pecado porque não crê em mim. E Jesus quer que todos creiam nele. Da justiça, porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E a justiça que salva não é a justiça da lei, é a justiça que procede de Deus, é a justiça que foi manifesta na cruz do Calvário. Por isso que o apóstolo Paulo declara: ninguém será justificado pelas obras da lei. Justificados, pois, por meio da fé, temos paz com Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Olha, Satanás já está julgado. Ele já foi julgado. O que falta? Ele falta ser sentenciado, mas julgado ele já está. Ele já está. Então, quando falamos desse juízo, falamos daquele grande dia. Daquele grande dia, onde o nosso Deus julgará vivos e mortos.
onde todos comparecerão diante do trono branco, onde os que estão à direita irão receber a entrada no reino dos céus por toda a eternidade, e os que estiverem à esquerda serão lançados no lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, o inferno. É a palavra de Deus que declara isso. Então, as nações precisam ser convencidas pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo. E as nações só serão convencidas se houver a pregação do Evangelho. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Olha o que diz mais a palavra: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Eu acho lindo, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Olha que tremendo. O Espírito Santo vem para nos guiar a toda a verdade. A verdade é Jesus. A verdade é Jesus. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo de Nazaré. E o Espírito Santo vai nos guiar a Jesus. Vai nos guiar nos princípios de Jesus. E veja que o Espírito Santo não vai falar de si mesmo. Ele não vai trazer outro evangelho. Ele vai falar o que Jesus falou. Ele vai anunciar o que Jesus já anunciou. E ele vai também anunciar o que há de vir. O que é que há de vir? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele é aquele que está ornando a igreja. É aquele que está colocando na igreja os ornamentos que a embelezará. O Espírito Santo está santificando a igreja. O Espírito Santo está removendo as manchas da igreja, as rugas da igreja. O Espírito Santo está tirando da igreja aquilo que não é Cristo. O Espírito Santo está nos limpando. O Espírito Santo está preparando a noiva para o seu arrebatamento, para o seu casamento. Então, esse Espírito Santo vai sempre lembrar nós: Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. O Espírito e a noiva dizem: vem. Amém? Então é o Espírito Santo que desperta o nosso coração para a volta de Cristo. O Espírito Santo não quer que sejamos encontrados desapercebidos. Não quer que Jesus encontre uma igreja manchada, uma igreja envelhecida, uma igreja que não esteja esperando o seu noivo. Por isso que o Espírito Santo fica constantemente nos lembrando desta volta magnífica do Senhor Jesus. Então, igreja, nós precisamos do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo, nada podemos fazer. Nós precisamos do Espírito Santo para orar, porque nós não sabemos orar como convém. É o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Precisamos do Espírito Santo para pregar. Por quê? Porque é o Espírito Santo que conhece a igreja, que conhece as ovelhas. É o Espírito Santo que conhece o auditório em que a palavra vai ser ministrada. Então, o que é que o Espírito quer? O que é que ele quer falar? Nós precisamos estar em sintonia para saber o que o Espírito quer ministrar, o que o Espírito quer falar. Dependemos do Espírito Santo, irmãos. Jesus dependeu do Espírito Santo para pregar, para ensinar.
Se Jesus dependeu, como nós vamos ousar pregar sem a dependência do Espírito Santo? Então nós precisamos da unção do Espírito, dessa capacidade sobrenatural para testemunhar de Jesus, para falar das suas grandezas. Diz a palavra no versículo 14, ele me glorificará. Jesus está falando, olha, o Espírito Santo vai me glorificar. Ele vai me glorificar. Por quê? Porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Eu acho tremendo isso. Eu acho o Espírito Santo um ser muito humilde. Muito humilde. Ele é Deus. E Ele habita dentro de mim. Ele habita dentro de você. E quem somos nós? Vasos rachados, né? Vasos rachados, né? Somos seres vulneráveis, né? Nós somos crentes que fazemos birrinha para Deus. Somos crentes que não obedecemos na proporção que Ele deseja que obedeçamos. E esse Espírito Santo acha de morar dentro de mim e de você. E ele fica aprisionado por mim e por você. Agora imagine você em pecado. Imagine nós em rebelião e o Espírito Santo morando dentro de nós. Queridos, o Espírito Santo vai glorificar Jesus. Ele é o Espírito de Jesus Cristo. E quando é que Jesus é glorificado? Quando as obras de Jesus são manifestas pela igreja. Então, Jesus é glorificado quando esta igreja manifesta as obras de Jesus. Tem cura? Jesus é glorificado. Tem libertação? Jesus é glorificado. Tem edificação? Jesus é glorificado. Tem salvação? Jesus é glorificado. Neste lugar o Espírito se move em liberdade. Jesus é glorificado. A palavra de Deus é pregada na unção do Espírito. Jesus é glorificado. O louvor toca os céus. Jesus é glorificado. Dê um aleluia para Jesus. Aleluia. O Espírito Santo não está na terra para exaltar BCDJN, mas não está mesmo. O Espírito Santo está na igreja para glorificar a pessoa de Jesus. E diz a Bíblia que o Espírito Santo recebe do que é de Jesus. E ele anuncia do que é de Jesus. O que foi que Jesus nos ensinou? Está aqui nos evangelhos. E a Bíblia diz, Ele vai lembrar vocês tudo que eu vos tenho ensinado. Mas como o Espírito Santo vai lembrar a igreja, se a igreja não se submete aos ensinos de Jesus? Então, é necessário que nós, amados, nos submetamos aos ensinos de Jesus, para que no momento exato, o Espírito Santo nos lembre, na hora da nossa necessidade, o Espírito Santo nos lembre. Ele vai trazer a palavra rema ao nosso coração. É o Espírito Santo que lembrará a nós o que Jesus nos ensinou. Então, igreja de Jesus Cristo é possuída pelo Espírito Santo. Igreja de Jesus Cristo é ensinada pelo Espírito Santo. Igreja de Jesus Cristo é untada pelo Espírito Santo. Igreja de Jesus Cristo é santificada pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus Cristo é consolada pelo Espírito Santo. A igreja de Jesus Cristo é dependente do Espírito Santo. Sem mim, nada podeis fazer. Querido, Jesus também como governo, né? Ele equipou a sua igreja para vencer o pecado, para vencer o mundo, para vencer Satanás, para vencer a carne. Então Jesus equipou-nos. Ele equipou a sua igreja. Veja o que diz a Bíblia,
em Lucas 10, 19, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e contra todo o poder do maligno, e nada, absolutamente nada vos causará dano. Então veja que Jesus nos equipou com o seu poder. Ele entregou, ele nos revestiu de poder para sermos testemunhas. Ele entregou à igreja uma armadura, sim ou não? Sim. E ele entregou essa armadura para quê? Para que nós batalhemos contra Satanás e as suas hostes e andemos de vitória em vitória. E quando quando a batalha cessar, a Bíblia diz o quê? Que nós devemos estar como? Atentos, vigilantes, porque não sabemos o dia mau quando chega. Depois de haverdes vencido tudo, permaneceis o quê? Inabaláveis. Você diz amém? Jesus entregou a nós as armas de direita e de esquerda. E a Bíblia diz que as nossas armas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Queridos, a igreja está equipada para vencer a Satanás, equipada para vencer a carne, equipada para vencer o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a vossa fé. Mas quando é que a nossa fé é aumentada? Quando é que a nossa fé é acrescida? À medida que nós nos submetemos o quê? À palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A fé não é gerada porque sinais e prodígios são praticados. Sinais e prodígios é importante, é necessário, mas não é o sinal e prodígio que gera fé, que desperta fé. Jesus operou sinais em Nazaré e o povo não creu. Jesus operou sinais em Cafarnaum e a cidade de Cafarnaum ficou de fora. Quando Jesus faz um lamento, ele lamenta sobre Cafarnaum. O povo de Israel foi testemunha de muitos sinais e prodígios, mas os sinais e prodígios não foram capazes de produzir fé no coração daquele povo. A Bíblia quer dizer o que ela diz: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. É a palavra de Deus que é poderosa. Ela é a espada do Espírito. Ela é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela é apta para dividir juntas e medulas, alma e espírito, e discernir os pensamentos e intenções do coração. É a palavra que nos impede de pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Quer ter fé? Quer crescer na fé? Seja um praticante da palavra de Deus. Tenha a palavra como lâmpada para os seus pés e luz para os seus caminhos. Examine a palavra constantemente para que você seja bem-sucedido em tudo. A palavra de Deus é vida. Amém? Então, Jesus equipou a igreja para a guerra, equipou a igreja para a batalha. A igreja, ela tem um DNA de guerreira. Batalha não é um movimento esporádico na igreja. Guerra espiritual, batalha espiritual, é o DNA da igreja do Senhor Jesus. Nós resistimos ao diabo
e ele foge da nossa presença. Nós fugimos da carne e vencemos o mundo pela fé na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém? Jesus entregou à sua igreja o seu nome. O nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome poderoso. Nome magnífico é o nome de Jesus. Então, esse nome tem todo o poder. Esse nome abre os céus. Este nome põe em pânico Satanás e as suas hostes. Este nome cura toda enfermidade. Este nome liberta os cativos. Este nome salva. Este nome é poderoso. A Bíblia diz que Jesus, o nome de Jesus, foi exaltado soberanamente pelo Pai. Ao nome de Jesus se dobra todos os joelhos no céu, na terra e debaixo da terra. E Jesus entregou este nome à sua igreja. A igreja é a representante de Jesus no planeta Terra. A igreja recebeu de Jesus autoridade, poder para invadir as nações da terra e fazer nestas nações discípulos dele. Não existe um único grão de areia do planeta Terra que não pertença a Jesus. Ele, ao ressuscitar, declarou: toda autoridade e todo poder me foi dado nos céus e na terra. Depois da ressurreição, ele tomou as chaves da morte e do inferno. Ele tem todo o poder. Ele é o nosso intercessor permanente junto ao Pai. Ele é o nosso advogado. E ele é o nosso sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. E veja o que diz a Bíblia: e estes sinais seguirão aos que crerem. Quantos creem aqui? Levante a mão. Aleluia. Essa palavra é para você. E veja o que diz a Bíblia: em meu nome. Não é em nome de Paulo. Não é em nome de Pedro. Não é em nome de Maria. Não é em nome de Moisés. Não é em nome de Daniel. Não é em nome de nenhum ser terreno. A Bíblia diz que é no nome de Jesus. Esse nome que foi exaltado. Então, em meu nome, igreja, vocês vão expulsar os demônios. Oh, aleluia. Vocês vão falar novas línguas. Vocês vão pegar nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Porão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia! O nome de Jesus tem todo o poder. Esse nome pertence a mim. Esse nome pertence a você. Esse nome abre os céus. Este nome enche a terra. Este nome ressuscita mortos. Esse nome é sem igual. É sem igual. Eu estava em Brasília, 2000, quando o teto caiu? 2002. 2002, dezembro de 2002, já era 2003. E a nossa irmã Arlete estava hospitalizada. Foi a que mais ficou hospitalizada depois daquela catástrofe lá em Brasília. E eu visitava ela todos os dias. Enquanto eu estive em Brasília, eu visitei. Todos os dias eu ia no hospital orar pela irmã Arlete. E num belo dia, cheguei eu com Zeni e ela estava
cercada de enfermeiros. E a notícia era esta: se esse pé não clarear, ela vai ter que amputar. Quando eu vi aquilo, e ela gritava de dores terríveis. E eu me aproximei, era pouco tempo que eu tinha, porque ela estava sendo transferida para a sala de cirurgia, e o médico deu um prazo. Ela vai para o CTI, mas se amanhã pela manhã este pé não mudar de cor, será amputada a perna. Misericórdia. Jesus tenha misericórdia. Aí eu me aproximei dela, peguei na mão e disse: Senhor, eu tenho que fazer uma oração, mas o seu nome tem poder. Aí eu comecei a proclamar o nome de Jesus. Jesus, 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 até que o médico veio buscá-la. E quando eu estava proclamando esse nome Jesus, eu estava para viajar para São Paulo naquela tarde, naquela noite. Deus disse para mim: saia daqui orando em línguas, entre no ônibus orando em línguas, você só vai parar de orar em línguas, orar em espírito, quando você sair do território de Goiás. Aí você está liberada para parar de orar em espírito. Mas enquanto estiveres no território de Goiás, você vai estar orando. Meus irmãos, era uma angústia, eu orava. E eu orei bastante. Quando chegou pela manhã, liguei. E aí já tem alguma notícia? Não, pastorinha, ainda não tem não. Mas eu sei que Jesus fez, porque se Ele deu um comando, Ele vai fazer um milagre. E a coisa mais linda que eu recebi a notícia, pastora, ela não precisou, o pé mudou, o sangue desapareceu. E ela não vai precisar ser amputada. O nome de Jesus tem poder. Esse nome tem todo o poder. Meus irmãos, esse nome não foi dado ao mundo. É dado à igreja. A igreja tem autoridade de usar este nome. Este nome é ser igual. Nós precisamos, amados, tomar posse do poder que há no nome de Jesus. O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é glorioso. O nome de Jesus é ser igual. Nome mais lindo, nome mais puro, nome mais doce, nome que ressuscita mortos, nome que purifica leprosos, nome que cura toda a enfermidade, nome que perdoa pecado, nome que arranca o pecador das trevas e traz para a luz, nome que salva. O nome de Jesus é seu, igreja. E Satanás treme diante deste nome. Satanás treme e obedece a este nome. E nós precisamos, como igreja, nos submeter ao governo de Jesus, porque a igreja é corpo de Cristo. Nós precisamos ser ousados na fé. Precisamos invadir as casas em Campina Grande, no nome de Jesus. Precisamos, amados, impor as mãos sobre os enfermos, no nome de Jesus. Precisamos untar aqueles que estão doentes e que Deus manda, ponha óleo, no nome de Jesus. Nós precisamos ser uma igreja ousada, ousada, ousada. Se não estamos vendo cura, não é porque Jesus não cura, é porque nós não somos ousados para ministrar cura, para ministrar libertação, para ministrar batismo no Espírito Santo, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós temos que levantar as nossas mãos em todo lugar e declarar: o nome de Jesus tem poder.
Esta bagunça de Satanás vai cessar, porque o nome de Jesus é poderoso. É poderoso. O Brasil é do Senhor Jesus. E não há inferno que detenha os projetos do Deus eterno para com o Brasil. O Brasil foi comprado por bom preço, preço de sangue. E não adianta, a bagunça da política não irá prevalecer. Quem irá prevalecer são os decretos do Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus, nessa nação. Nós precisamos declarar que a mentira não vai prevalecer, o ódio não vai prevalecer. Nós somos sal da terra. Nós somos a luz do mundo e nós fomos chamados para proclamar este nome de poder. E a Bíblia diz que a glória da igreja será conhecida dos principados e das potestades. Quem é a glória da igreja? A glória da igreja é Jesus Cristo de Nazaré. É Jesus a glória da igreja. É Jesus o curador da igreja. É Jesus o libertador da igreja. É Jesus quem opera maravilhas na igreja. É Jesus. E nós precisamos pregar Jesus, exaltar Jesus, viver Jesus, amar Jesus, anunciar a Jesus. Queridos, se nós de fato, como igreja, nos curvarmos ao governo de Cristo, foi Jesus quem disse: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Quem está aqui é o leão da tribo de Judá. Amém? É Ele que é o Senhor das nossas vidas. E Ele nos entregou uma missão. E nós vamos obedecer a Jesus. E vamos devolver a Jesus a glória que lhe é devida. Vamos devolver a Jesus a colheita que Ele conquistou na cruz do Calvário, morrendo por essa colheita. Então, irmãos amados, Campina Grande é do Senhor Jesus. Amém? A igreja vai fazer a obra do Senhor. E eu quero concluir declarando que a igreja tem poder sobre as nações da terra. É a igreja que vai proclamar no Brasil o Evangelho de Cristo Jesus. A redenção do Brasil passa pelas mãos da igreja. Querido, não espere dos políticos transformação, mudança, no sentido de que eles é que irão fazer as coisas acontecerem. Não. Quem vai fazer as coisas acontecerem é a igreja. É a igreja. Assim como Daniel se dobrou diante do Deus Todo-Poderoso, quando ele ficou sabendo que o cativeiro de Jerusalém, o cativeiro do povo de Israel na Babilônia só duraria 70 anos. Ele descobriu lendo o rolo de Jeremias. E ele disse: o que o profeta Jeremias falou? Isso? Falou. Eu creio e eu vou buscar ao meu Deus até que essa palavra profética se concretize na vida do meu povo. E Daniel foi buscar a presença de Deus. Daniel foi para um jejum. Daniel foi para uma busca intensa para que a profecia se cumprisse. E quando você lê Daniel, capítulo 9, capítulo 10, você vai encontrar o quê? Você vai ver um relato interessante, que o anjo Gabriel desce para trazer a notícia a Daniel. E o anjo Gabriel declara: Daniel, desde o primeiro dia que você se colocou
para buscar a presença de Deus, a sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. A sua oração foi ouvida. Mas o que aconteceu? Bem, eu vou contar para você. Olha, quando o anjo estava descendo para entregar a boa nova, surgiram no caminho 2 potestades. Os reis da Grécia e da Pérsia, pelotões satânicos que representavam espiritualmente o império da Grécia e o império da Pérsia, que seriam os futuros conquistadores da Babilônia. E esses principados e potestades da Grécia e da Pérsia não queriam a libertação do povo de Israel. Essas potestades queriam que Israel permanecesse escravo na Babilônia, porque seriam escravos da Grécia e seriam escravos da Pérsia. Aí você entende, irmãos, há principados e potestades que não querem ver a libertação do povo do Nordeste. Há principados e potestades que não querem ver o Brasil crescendo na velocidade que Deus deseja. Há principados e potestades que não querem que haja honestidade na política brasileira. Esses principados e potestades querem que as locustas, cortadoras, voadoras, migradoras e destruidoras permaneçam assolando a nação. Permaneçam invadindo a educação, invadindo a saúde, permaneçam destruindo a nossa pátria, assolando o pobre. Meu Deus, quando é que nós vamos ficar espertos? A sua esperança não está na política, a sua esperança não está nos políticos, a sua esperança está em Jesus, que está mudando, que está sarando a pátria brasileira. E Ele sara através da igreja, porque na nossa geração os Daniéis estão sendo levantados por toda esta pátria e declarando: chegou o fim das locustas, voadora, cortadora, migradora e destruidora. Chegou o fim da corrupção, chegou o fim da violência, chegou o fim da feitiçaria, chegou o fim da idolatria, chegou o fim do ateísmo. O Brasil é do Senhor Jesus e o avivamento varrerá esta pátria de norte a sul, de leste a oeste, porque os projetos de Deus serão concretizados nesta pátria. Nunca mais comunismo, nunca mais comunismo, nunca mais comunismo. O Brasil é uma nação missionária. O Brasil vai ser levantado como uma nação celeiro de missões que vai levar a glória de Jesus às nações da terra. Nós veremos famílias curadas no Brasil. Nós veremos a geração de crianças cheias do Espírito Santo na nossa nação. Nós veremos os jovens sendo transformados pelo Espírito Santo do Senhor, dominados pela santidade de Deus. Nós veremos pais cheios da presença do Senhor. Veremos uma igreja ousada, altaneira, cheia do Espírito Santo, santa, obediente, que anda nas pegadas de Jesus e submete-se ao governo de Jesus e faz o que Jesus manda, na hora que Jesus manda, da maneira que Jesus manda. Portanto, igreja, Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. O governo
está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Fique de pé para nós exaltarmos a Jesus. Cadê a turma do louvor? Vamos exaltar Jesus. Escute aqui. Quem é Jesus? Você, querido, que está nos visitando. Você, meu amado, minha amada, que ainda não confessou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. À medida que nós estivermos exaltando a Jesus, saia do seu lugar e venha aqui na frente receber a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. A sua história será mudada pela glória, pelo poder do Calvário. Você nunca mais será o mesmo. A paz que você tanto busca está à sua disposição agora. Está agora aqui. Jesus é a sua paz, é a sua alegria, é o seu perdão. Jesus é a sua salvação. Quem é Jesus, igreja? Advogado, Cordeiro de Deus, a ressurreição e a vida, pastor e bispo das nossas almas, justo juiz, Senhor dos senhores, homens de dores, cabeça da igreja, mestre, testemunha fiel e verdadeira, rocha dos séculos, sumo sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, a porta das ovelhas, a água da vida, a rosa de Saron, o alfa e o ômega, a videira verdadeira, o pão da vida, o Messias de Israel, o santo, o único mediador, o filho amado, a raiz de Jessé, o carpinteiro, o bom pastor, a luz do mundo, a imagem do Deus invisível, o verbo de Deus, a pedra angular, o Salvador, o servo, o autor da vida, o autor e consumador da nossa fé, o leão da tribo de Judá, o eu sou, o rei dos reis, o senhor dos senhores, o príncipe da paz, o noivo amado, o filho unigênito do Pai, o maravilhoso, o conselheiro, o Emanuel, o filho do homem, a aurora do dia, o amém, o rei dos reis, aleluia, o profeta, o redentor, a âncora, a brilhante estrela da manhã, o caminho, a verdade e a vida, a raiz de Jessé, aquele que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos, Jesus Cristo, o verdadeiro Deus. Aplauda Jesus, aleluia, aleluia, igreja. Mas Jesus entregou a sua promessa à igreja, a promessa da sua segunda vinda. Ele vai voltar para nos buscar, Ele vai voltar para nos recompensar, Ele vai voltar para concretizar em nós a vida eterna. João 14:2, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Apocalipse 22:7, eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Oh, aleluia. Nós te bendizemos, Jesus, como igreja. Nós te exaltamos. Tu és o nosso Deus. Tu és o nosso Senhor. Tu és o nosso Salvador. Tu és o nosso noivo amado. Tu és o amado da nossa alma. Nós nos submetemos ao teu governo.
nós te damos louvores, nós te damos adoração. Tu és o nosso Rei, bendito seja o teu nome para sempre. Amém e amém. Amém.